Olá, aluno! Você é muito bem-vindo aqui no projeto de extensão com o tema Aprendendo Geometria Plana com GeoGebra. Tema interessante e bastante proveitoso para nós. Eu sou aluna do curso de licenciatura do Centro Universitário Internacional Uninter, aqui do Polo de Uruaçu. Vamos para algumas orientações gerais. Essas orientações é de suma importância para que o certificado seja validado. Eu preciso que cada início de aula, das nossas aulas, você escreve o seu nome completo para a frequência e validação dessa certificação. Eu estarei também postando para vocês preencher e assinar a autorização do uso de imagem e enviar no meu PV. Quando fizer os comentários no grupo, fazer os comentários por escrito e não pelo áudio, porque será mais proveitoso para nós. Quando fizer os comentários no YouTube, também colocar o seu nome no final do comentário, tá bom? Para que seja validada a sua participação aqui no nosso projeto, ok? Vamos então para o cronograma do nosso projeto. Nós temos 4 aulas, eu dividi esse tema em 4 aulas, Esse tema daria para a gente fazer quase um mês de curso, porque eles têm bastante que a gente aprender, mas estaremos focando apenas na geometria plana e de como usar essas ferramentas. Na aula de introdução hoje, nós estaremos fazendo introdução de alguns conceitos básicos da geometria primitiva, que serão de muita importância para colocarmos na prática quando estivermos fazendo no GeoGebra. A aula 2, nós estaremos conhecendo o software de GeoGebra, conhecendo ele, as suas ferramentas, os seus menus e como podemos utilizá-los. Na aula 3, nós estaremos explorando algumas ferramentas desse GeoGebra. E na aula 4, construindo e explorando os conceitos de área e perímetro na área quadriculada com plano cartesiano. E todas essas, a aula 2, 3 e 4, teremos atividades práticas, na qual estaremos fazendo, vocês estarão postando para nós, a sua atividade feita aqui no nosso grupo, tá bom? Qual é o objetivo desse projeto? É que ele venha auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de matemática, mais especificamente da geometria plana, aprofundando os conceitos de área e perímetro através do SORFT e da geometria dinâmica, o GeoGebra. Além disso, eu espero despertar o interesse e o prazer pelo estudo da matemática como um todo, aplicando a tecnologia da informática de forma lúdica e dinâmica, contextualizando com atividades variadas. Alguns conceitos básicos da geometria plana, trazendo aqui uma reflexão para as formas na natureza, para as formas criadas no ser humano. Quando a gente olha ao nosso redor, inúmeras formas estão, seja ela da natureza ou criadas pelo ser humano, a gente já vê as formas geométricas, As formas, elas podem ser divididas em planas e não planas. Se eu desenhar um triângulo em uma folha de papel, observa-se que o triângulo ficou todo contido em um plano dessa folha, como vocês podem ver. Ele não sai da folha, ele está contido na folha. E se a gente pegar uma caixa, que pode ser, por exemplo, a caixa de fósforo vazia, em qualquer ocasião que você coloca sobre o tampo da mesa, parte dela sai para cima do tampo. Não conseguimos fazer com que a caixa fique totalmente contida no plano, como aconteceu com o triângulo que desenhamos. O triângulo representa uma forma plana e a caixa representa uma forma não plana. A forma plana não sai do papel e a forma não plana, ela sai por cima do papel. Exemplos de formas planas, como vocês podem ver, tem as formas planas e as não planas. Outro conceito bastante importante na geometria plana são esses conceitos de ponto, reta, semirreta e segmento de reta, que também estaremos trabalhando e construindo esses conceitos, essas figuras geométricas no GeoGebra. O ponto é um objeto que não possui definição, dimensão e forma.
Por isso, é impossível encontrar em qualquer medida neles, como comprimento, largura, altura, área e volume. O ponto é a base da geometria, pois é a partir de conjuntos deles que são formadas figuras geométricas. E o ponto sempre vai vir representando com a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? Então, o ponto, ele é uma figura geométrica que a partir dele podemos construir figuras geométricas. A reta. As retas são conjuntos de pontos compreendidos com linhas infinitas que não fazem curvas. Embora seja formada por pontos, também não possui definição, mas apenas essa característica. São necessários infinitos pontos para construir uma reta. E a reta sempre vai vir representado por uma letra também minúscula. O segmento de reta. O segmento de reta é definido como uma parte da reta a qual está delimitado por dois pontos. Geralmente, os segmentos de reta são representados dentro de colchetes ou com traço em cima das suas letras. O segmento de reta, como vocês podem ver aí na nossa figura. A semirreta, ela tem início e não tem fim, ou seja, ela é uma linha que apresenta somente a direção de sentido partindo de um ponto de origem, como vocês podem ver esses exemplos aí na nossa figura. Para resumir essas definições de conceitos de retas, segmentos de retas e semirretas, as retas são linhas destituídas de curvas, não possuem curvas. Elas não têm início e nem fim. São indicadas por letras minúsculas. O segmento de reta é uma parte da reta marcada por dois pontos. Os pontos que fazem parte da reta são sempre indicados por letras maiúsculas. E eles têm uma delimitação. Eles têm início e têm fim. A semirreta, ela tem início e não tem fim. Então, a reta é infinita, o segmento de reta tem início e tem fim, e a semirreta, ela tem só início, mas não tem fim. Ficou fácil de entender, né? As retas, elas podem ser perpendiculares e paralelas. Duas retas concorrentes entre si formam ângulos retos, são chamadas de retas perpendiculares, como vocês podem ver na reta T e na reta U, formando ângulos de 90 graus quando se cruzam. A reta C e a reta D também formam ângulos de 90 graus no seu centro. Quando as duas retas em um mesmo plano não têm ponto em comum, não se intersectam, elas são chamadas de retas paralelas, que têm a mesma direção e que não se cruzam. Outra definição importante que também estaremos construindo nos GeoGebras são os polígonos. A palavra polígono origina-se do grego poli, de muitos, conos, de ângulos. Polígono é a figura geométrica plana, limitada por segmentos de retas e chamados de lados do polígono. Esse polígono é um triângulo que você está vendo. Ele tem três lados que são chamados de segmentos de reta, A, B, B e C e CA. Três ângulos internos, que podemos falar ângulo A, ângulo B e ângulo C. Três vértices, que é o encontro de dois segmentos de reta, que é o ponto A, o B e o C. Podemos chamá-los de triângulo ABC. De acordo com números de lados e ângulos, são representados polígonos. Ele é um triângulo porque ele tem três lados. Como vocês podem ver na tabela, de acordo com números de lado, nós chamamos os polígonos. 3 lados são os triângulos, 4 lados os quadriláteros, 5 lados os pentágonos, 6 é o hexágono, 7 heptágono, 8 octógono, 9 eneágono, 10 decágono e 12 dodecágono. Então, de acordo com a quantidade de lados, nós temos os polígonos. Os polígonos também podem ser chamados de polígonos regulares e polígonos não regulares. Os polígonos é regular quando tem todos os lados com medidas iguais e todos os seus ângulos com medidas iguais, como é o caso da primeira imagem. Todos os lados aí têm
ângulos da mesma medida e os lados da mesma medida. Já a segunda figura, nós temos aí um retângulo que tem ângulos da mesma medida, porém os lados não têm as mesmas medidas. Né? O caso do triângulo, do losango e do pentágono, certo? Vamos então para a definição de perímetro. O senhor Lima possui um terreno em forma de trapézio. Ele pretende cercar o terreno com arame, por isso ele fez um desenho representando o terreno, marcou as medidas necessárias e calculou. Como vocês podem ver, a ideia de perímetro é o contorno de uma figura geométrica plana. Por exemplo, quando os problemas vêm escrito, vamos fazer uma cerca, vamos colocar um rodapé, né? Isso chamamos de perímetro, é o contorno daquela figura. E o perímetro é dado somando todas essas medidas, todos os lados de uma figura geométrica. Tá? A soma de todos os lados, a gente encontra o perímetro, como vocês podem ver no exemplo. A definição de área. A área é a medida de uma superfície. Por exemplo, a área do campo de futebol, a sua medida da sua superfície é o gramado. Se pegarmos outro campo de futebol e colocamos em uma malha quadriculada, a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos. É só contar o que está dentro do contorno. Então, o perímetro é o contorno, a área é o que está dentro do contorno. É a superfície plana, né? A gente pode ver várias superfícies no tampo da mesa, a folha do caderno, o vidro da janela, nas paredes. Essas medidas de superfície, ela vem com um nome específico, metros quadrados, né? Quilômetros quadrados, centímetros quadrados, assim se dá a medida de uma área de superfície. Então, a superfície é a parte de dentro de uma figura plana, sua superfície plana, e o perímetro é o contorno dessa figura. Nós vamos estar ficando agora, já quero deixar aqui a introdução da aula que vem. A aula de número 2 amanhã, ela estará quando nós estaremos conhecendo GeoGebra, certo? E eu vou deixar para vocês agora, né, um artigo para que você venha fazer essa leitura e postar os seus comentários sobre a importância das tecnologias no uso do ensino da matemática. Muito obrigada a vocês e até amanhã para a gente conhecer o software de GeoGebra. E continue aqui no grupo para a gente fazer esses comentários sobre a importância da tecnologia na área da matemática. Muito obrigada. Fiquem com Deus.